Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Naquele tempo, tendo Jesus e seus discípulos acabado de atravessar o mar da Galileia, chegaram a Genezaré e amarraram a barca. Logo que desceram a barca, as pessoas imediatamente reconheceram Jesus. Percorrendo toda aquela região, levavam os doentes deitados em suas camas, para o lugar onde ouviam falar que Jesus estava. E nos povoados, cidades e campos, onde chegavam, colocavam os doentes nas praças, e pediam-lhe para tocar, ao menos a barra de suas vestes, e todos quantos o tocavam ficavam curados. Palavra da salvação. Queridos irmãos e irmãs, celebramos hoje a memória facultativa de São Jerônimo Emiliani. Também poderia ser celebrado a memória também facultativa de Santa Josefina Bakhita, se eu não me engano. O padre escolheu São Jerônimo Emiliani pelo fato de ele ser um presbítero também, e nós incentivar cada um a rezar pelos padres, pelos bispos, pelo Santo Padre o Papa. São Jerônimo, então, ele nasceu no século XV, entre o século XV e o século XVI. E ele viveu na sua concretude as virtudes teologais, que nós sabemos que é a fé, a esperança e principalmente a caridade. Mas o que vai ressaltar é a caridade na vida dele. Tanto que ele é conhecido como um dos heróis da caridade, ao lado de São Camilo de Leles e São Vicente de Paulo. E nós vamos observar depois de que a caridade não é somente um amorzinho, mas é algo muito além de falar eu amo e pronto. Mas vamos para a vida de São Jerônimo. Ele era de uma família cristã, nobre, de Veneza, teve uma boa educação, seu pai era um dos senadores, mas ele ingressou então, completando a idade que era prescrita, foi para a vida militar. E tudo aquilo que ele sabia de educação cristã, ele foi colocando de lado. Toda aquela educação que os pais dele deram para ele, ele foi colocando e foi se aperfeiçoando cada vez mais ao serviço militar, tanto que se tornou um dos maiores patentes, mas não só isso, ele foi colocando de lado todos aqueles ensinamentos cristãos. Não basta recebermos uma boa educação cristã, é necessário colocar em prática aquilo que recebemos. Então, em um dia que ele estava lá como um militar, estourou-se uma grande guerra e ele, por ser um dos generais, foi para a linha de frente e ele foi então aprisionado. Capturaram ele e aprisionaram ele. E aí acontece o início do retorno ao cristianismo, o processo de conversão do coração dele. Ele na prisão foi torturado, foi colocado em um lugar muito mais distante, viveu ali a solidão e a angústia. E naquele momento de dor, naquele momento de sofrimento, ele lembrou
uma oração que a família dele, a devoção que a família dele tinha a Nossa Senhora. Ele então, nada bobo, lembrou disso e prometeu, se Nossa Senhora tirasse ele dali, daquele sofrimento, daquele cárcere, ele então entregaria a vida dele a ela, entregaria a vida dele à obra de caridade. Não demorou muito tempo, aquilo que ele pediu foi concretizado. E nós poderíamos pensar, bom, agora ele conseguiu, ele era militar, vai voltar a ser militar e vai esquecer da promessa que ele fez a Nossa Senhora. Nada disso. O processo de conversão dele foi tão grande naquele cárcere que de fato ele saiu daquela prisão e se dedicou à vida de oração, à reflexão e à penitência. Mas nós, como ouvimos o evangelho de ontem, que a sogra de Pedro foi curada, como a vida de São Jerônimo, ele foi liberto daquela prisão, toda pessoa, todo cristão, ao receber uma graça, não tem outra coisa a não ser servir os irmãos. São Jerônimo, então, inquieto por ver que aquela guerra estava acabando com as pessoas, via muitas crianças órfãs, muitos jovens abandonados, moças entregues à prostituição. Ele então resolve não ficar de braços cruzados. Então cria-se um orfanato. E nós poderíamos pensar de que, nossa, ele era rico então. Não, a providência tudo fez na vida dele. Criou o orfanato, colocou fábricas para aquelas pessoas que estavam desempregadas. E a caridade era tão grande que impulsionava não só a ele, mas aquelas pessoas observavam que ele fazia aquela caridade e queriam também. Tanto que dizem que Jerônimo tinha os céus na mão, por causa da caridade que ele tanto desejava. E não era somente suprir uma necessidade física daquelas pessoas carentes. Ele queria mostrar as virtudes para aquelas pessoas. Queriam demonstrar o caminho do céu para aquelas pessoas. Lembra que o padre falou que caridade não é somente um amorzinho. Se nós de fato queremos amar alguém, primeiro vamos ensinar o caminho do céu. Primeiro nós vamos demonstrar na nossa vida a vida de virtude. São Paulo, e nós vamos lembrar o hino à caridade de São Paulo. Primeira carta de São Paulo aos Coríntios, o capítulo 13. E foi isso que de fato Jerônimo viveu. Não é somente dar dinheiro para alguém que está passando necessidade. Retirar ela daquele sofrimento? Sim. Mas primeiro também retirar ela do sofrimento de não pertencer, não estar unido a Cristo. São Paulo vai dizer, os primeiros versículos do capítulo 13. Se eu falasse a língua dos homens e dos anjos, mas não tivesse caridade, eu seria como um bronze que soa e um símbolo que retine. Se Jerônimo tivesse todo o dinheiro, todo o possível para retirar aqueles jovens, aqueles órfãos, aquelas moças da prostituição, retirar somente para retirar, e não tivesse o verdadeiro amor para levá-los para Cristo, de nada adiantava. Se eu tivesse o dom da profecia, se eu conhecesse todos os mistérios e toda a ciência, e se tivesse toda a fé, a ponto de remover montanhas, mas se não tivesse caridade, de nada adiantaria. Mas então, o que vai ser a caridade para São Paulo? Ele ainda no versículo 3 vai dizer, se eu gastasse todos os meus bens no sustento do pobre, e entregasse o meu corpo
para gloriar-me, mas se eu não tivesse caridade, de nada aproveitaria. São Jerônimo tinha isso, não somente conhecia isto, essa passagem de São Paulo, mas ele viveu de fato. E São Paulo vai dizer então, o amor, a caridade é magnânima, é grande, ela é benfazeja, quer o bem do outro, suporta passar por todas as dificuldades para o bem, não somente um bem passageiro aqui nessa terra, não é somente dar de comida a quem tem fome. Nosso Senhor diz, não só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. E São Paulo vai continuar. Não é invejoso. A caridade não é invejosa. Não é presunçosa, nem arrogante. Não faz nada de vergonhoso. Não é interesseira, nem se encolariza nem leva a conta o mal sofrido. Não se alegra com a injustiça, mas se regozija com a verdade. Tudo sofre, tudo suporta, tudo espera. São Jerônimo tudo suportou, com aquela promessa que ele fez a Nossa Senhora de libertar ele daquela prisão. Ele tudo suportou para conduzir aquelas pessoas que passavam por necessidades, não somente suprir aquelas necessidades, mas conduzi-los para o céu. Mas se nós olharmos para a nossa vida, muitas vezes queremos suprir muito rápido a necessidade do outro. A caridade, ela é um pouco mais exigente. Ela quer tempo. E quanto tempo nós desperdiçamos e não conduzimos as pessoas? Ao começar dos nossos familiares. Quanta impaciência com os nossos. Quanta falta de caridade. Quanta, não só a caridade de conduzi-los, de ajudá-los em alguma coisa, mas tanta falta de caridade de ensiná-los a verdadeira fé. O quanto é doloroso suportar as impaciências dos nossos. E não só dos nossos, das outras pessoas, aquelas que vêm ao nosso encontro. Mas a caridade tudo suporta, tudo crê. A caridade tem que conduzir o nosso coração a um desprendimento total de nós para conduzirmos a verdadeira fé, conduzirmos a virtude. E nós devemos conduzir, como São Jerônimo, os jovens, não só os jovens, todas aquelas pessoas que estão perdidas. Por isso, recorremos à caridade de Jesus. Ele foi o primeiro caridoso conosco. Com a caridade que nós recebemos dele, vamos ao encontro daqueles que mais necessitam, daqueles que estão distante dele, daqueles que podem se perder por não ter ninguém que ensine o caminho da santidade. Supliquemos a intercessão de São Jerônimo para nós, para os sacerdotes, para os bispos, que nós cada vez mais ensinamos o caminho da virtude, da fé, da oração. Que Nossa Senhora interceda por cada um de nós, como intercedeu na vida deste grande santo. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.